Olá, começa mais um Negócios e Soluções, o programa feito para você, empreendedor, ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios. Em programas passados, a gente falou sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi aprovada esse ano, tá lembrado? Pois isso significa que vai ficar muito mais simples pagar impostos, obter crédito, ter acesso à tecnologia, exportar, vender para o governo, se formalizar. Sem dúvida, é uma maravilha para os empresários. Para você conhecer melhor e saber como tirar proveito da Lei Geral, vamos dedicar o programa de hoje a esse assunto específico. E vamos ver também. A microempresa que optou pelo lucro presumido. Como é aplicada a Lei Geral? O assunto agora é Lei Geral. Amigo, olha só as feras que estão comigo hoje para falar sobre Lei Geral. O Paulo Melchor e o Júlio Durante, ambos consultores do Sebrae São Paulo. E eu já começo, Paulo, estou preocupado, garantindo aí o dia a dia da sobrevivência. Amigo tem um restaurante e ele tem débitos do passado aí, federais, estaduais, municipais, deve ter até débitos religiosos. Pergunto, ele pode entrar na lei do Simples? Ele pode se tornar uma empresa do Simples também com débitos anteriores ou não? Bem, a Lei Geral estabelece, é muito clara nesse ponto, Papão, que para ingressar no Simples Nacional, ou no Super Simples, como é chamada, né, a empresa não pode ter nenhum débito daqueles tributos que fazem parte do pacote da Lei Geral, né, do Super Simples. Então, aqueles tributos até janeiro de 2006 poderão ser parcelados em até 120 parcelas iguais e sucessivas. Agora, de janeiro de 2006 até hoje, possíveis débitos, aí não, ele tem que quitar, não é isso? Ele deverá quitar esses débitos de forma à vista, né, porque não há forma de parcelamento. Há outras informações também, né, Júlio? É importante destacar que a solicitação desse parcelamento deve ser feita em cada um dos órgãos. Então, os tributos federais, na esfera federal, a solicitação deve ser feita nesse órgão, os estaduais e os municipais. E essa situação regular permite ao empresário, ao empreendedor, ao seu amigo, no caso, a opção pelo Simples Nacional. Mas é bom lembrar, Papão, que aqueles que já tinham algum parcelamento anterior e que por algum motivo não honraram alguma dessas parcelas, não pode refinanciar agora, né? Então eles vão ter que acertar aquela situação, por exemplo, refis, aquele do PAE, né? Aqueles financiamentos anteriores não poderão ser migrados agora para este parcelamento do Simples da Lei Geral. Amigão, espero que você seja ligado, porque a Lei Geral é um assunto novo e muito interessante. Tanto é que a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar discutindo aspectos da Lei Geral. Até já. Estamos de volta ao estúdio da TV Cultura com Negócios e Soluções. O programa de hoje é dedicado a um assunto muito especial, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E ao meu lado, o Paulo Melchor e o Júlio Durante. A gente sabe que quando uma lei é nova, passa por várias regulamentações, passa por até alterações, mesmo tendo sido amplamente discutida. Pergunto, quanto à Lei Geral, alguma novidade? Agora, já para o mês de julho? Sim, recentemente o Departamento Nacional de Registro de Comércio, né, baixou algumas normas, as instruções normativas número 103, 104 e 105, referente ao registro das pequenas empresas como ME ou EPP, ou seja, microempresa ou empresa de pequeno porte, que são as duas modalidades, né? Então, para isso, essas três normativas vêm dizer como é que o empresário deve proceder perante ao órgão, por exemplo, a junta comercial, que é o órgão de registro público, né, deve proceder
para que ele identifique a sua empresa como ME ou IPP. Bem, com relação ao registro na junta comercial, o interessado pode acessar o site do DNRC, que é o www.dnrc, Departamento Nacional de Registro do Comércio, né, são as iniciais, .gov.br, verificar lá em legislação, né, instruções normativas. Ali estão todas as novas instruções normativas, né, que eles deverão observar para fazer o registro e também poder cumprir as normas previstas para as dispensas das certidões e também a inclusão, a identificação do nome ME ou IPP, assim como também no comitê gestor pelo site da Receita Federal. É o www.receita.fazenda.gov.br. Tem um linkzinho lá que fala sobre o Simples Nacional, para as pequenas empresas poderem. Ele tem informações, né, de como faz os cálculos, os pagamentos do Simples Nacional e etc. Quer dizer, todas essas informações. É um papo que a gente ouve sempre, constantemente, que é difícil abrir uma empresa. Mas a gente já viu que não é tanto assim. Mas é mais difícil ainda fechar. Júlio, você falou de algumas medidas tomadas para acabar um pouco com essa burocracia, quer dizer, correto, determinar até no fechamento a não apresentação de determinadas CNDs. Isso. Quais são elas? Eu encontro justamente dessa necessidade. Normalmente se fala, é fácil abrir, apesar das dificuldades, da burocracia, é praticamente impossível encerrar a empresa. Porque normalmente quando o empresário inicia um processo de encerramento, é porque já apresenta algumas dificuldades. E essas dificuldades acabam impedindo o encerramento da empresa. As propostas ou a regulamentação da Lei Geral vem atender essa necessidade, essa expectativa. Você não precisa apresentar CND, que é a certidão negativa de débitos do INSS, né? do INSS. Você não precisa apresentar certidões de tributos federais e o certificado de regularidade do Fundo de Garantia, que são instrumentos que comprovam a regularidade da empresa, que acabam dificultando a vida do empresário para encerrar o seu empreendimento. Mas vamos ver agora um caso onde a Lei Geral vai trazer mudanças. A Docs Brasil existe há 7 anos. O foco da empresa está na prestação de serviços. Aqui é feita a digitalização de documentos e o desenvolvimento de soluções nessa área. Até junho deste ano, a empresa era optante pelo Simples Federal e pagava uma alíquota que variava de 4% a 11% sobre o faturamento, aí já incluídos o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados e demais tributos que incidem sobre a folha de pagamento, como o PIS, o COFINS e o INSS, e pagava mais os 5% do Imposto sobre Serviços, um total de 16% sobre o faturamento. E o que a gente aguardava com essa lei é que os impostos que as empresas pagam, as pequenas e médias empresas pagam, diminuíssem. Se migrasse para o Simples Nacional, a empresa cujo gasto com a folha de pagamento é inferior a 40% do faturamento passaria a contribuir com uma alíquota de 15% e mais 3% de imposto sobre o faturamento referente aos encargos pagos pelo empregador sobre a folha de pessoal, além dos 5% de ISS. Ou seja, o valor total dos impostos sobre o faturamento teria um aumento de quase 50%. O legislador, ele esqueceu dos institutos de beleza, ele esqueceu do borracheiro, ele esqueceu das copiagens e de mais algumas outras atividades que elas vão, ao longo das discussões, nós vamos aí ver que elas vão aparecer e o legislador esqueceu desses segmentos da sociedade. Consequentemente, eles não pagavam a cota do empregador. Olha, eles não pagavam aquele valor que o INSS cobra sobre a folha de pagamento por parte do empresário. Agora, por esse cochilo, esse nosso cliente e essas outras atividades que nós mencionamos, elas necessariamente vão ter que pagar a cota do empregador. Com o foco na prestação de serviços, a empresa acabou optando por migrar para o lucro presumido. O lucro presumido ele te dá um valor, um percentual que você desconta, e se aquilo ali cobriu o que você está gastando, ótimo, você vai até ganhar algum dinheiro com ele ao invés de perder. Então essa é a nossa opção, é o lucro presumido e não o lucro real.
aspecto bom dessa lei é que eu acho que ela vai trazer para a formalidade a grande parte do emprego informal, né? Porque uma vez que ela atrela a alíquota que a pessoa vai pagar, que a empresa vai pagar de imposto, diretamente a folha de pagamento, quanto maior a folha de pagamento, menor a taxa que você vai pagar, eu acho que todo mundo virá para a formalidade. Isso é bom, isso é muito bom, que as pessoas terão maior segurança, terão a seguridade social e tudo mais. Eles levaram 3 anos para fazer essa lei. O Código Nacional, o Código Civil Nacional, ele demorou 30 anos para ser aprovado pelo Congresso. E ainda assim mesmo ele saiu com várias imperfeições. Uma lei que em 3 anos vem se discutindo, ela necessariamente precisa ser aperfeiçoada ao longo do tempo. Eu espero que o governo, o comitê gestor, venha depois, aos poucos, corrigindo essas falhas. São falhas técnicas. Porque o espírito da lei, ele é fantástico. Lógico que quando aparece uma lei nova, quer dizer, apesar de amplamente discutida, amplamente conversada, muita gente boa participou da elaboração dessa lei, cria uma certa angústia no empresariado, cria uma série de preocupações. Eu sei, por exemplo, o pessoal aí da área de cabeleireiro, estacionamento, lava rápido, hotéis, estão preocupados. Estou inserido, não estou, o que vai acontecer comigo? Como é que a gente pode tranquilizar esse pessoal, Paulo? Bem, Papão, é natural que essas coisas ocorram, sobretudo uma legislação nova, como é a lei geral, não é? Então, é necessário que se faça, sem dúvida nenhuma, alguns ajustes para corrigir esses equívocos que eventualmente ocorram, né? De modo que, geralmente, esses serviços que você mesmo mencionou são típicas de pequenos negócios, né? Mas elas foram levadas a um anexo, né, de um dos anexos tributários, com maior peso tributário, e também um pouco mais complexo a sua forma de cálculo. De modo que quem já estava no Simples da Lei 9.317 tinha um benefício melhor do que o atual, se sim compararmos, né? De modo que há um movimento no Congresso Nacional com interesses de adequar essa legislação, fazer uma nova lei complementar com 1 artigo ou 2, né, para regularizar essa situação e manter essas atividades de pequeno porte, por sua própria essência, no anexo 3, que seria o mais próximo, né, daqueles tributos utilizados na lei do Simples da Lei 9.317, que é a lei anterior, né, da lei geral. A lei exige o aprimoramento. Ela não é perfeita, mas é boa em todos os sentidos, mas ela exige um aprimoramento. E é justamente esses momentos de discussão que nós temos é que pode permitir aos nossos políticos, ao executivo e ao legislativo, que possam agregar a essa legislação as melhorias necessárias. Que além dos serviços que o senhor comentou, nós temos lavanderia, serviços gráficos, são atividades importantes, que infelizmente por algum momento de discussão do benefício não acabaram sendo esquecidas e foram encaminhadas para um anexo onde a carga tributária é maior. Tudo como dose homeopática. Então vamos tomar um copinho d'água, porque daqui a pouco a gente volta nesse assunto tão importante, lei geral. Até já. Estamos de volta com o especial do Negócios e Soluções sobre a Lei Geral. E eu gostaria de saber, Paulo, até agora a gente falou em nível nacional, né? A gente falou aí de união. Mas eu pergunto, e o problema estadual e municipal? Vamos começar pelos estados. Já tem alguma novidade em nível estadual sobre a Lei Geral, sobre adequações, sobre novidades ou não? Bem, a lei geral, na questão tributária, obviamente que ela cuida de todo o território nacional, né? Então ela traz lá os anexos com todas as alíquotas, né, dos tributos que compõem essa cesta do Simples Nacional. Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, INSS das empresas, mais o ICMS do Estado e o ISS municipal.
que acontece, né? Na questão especificamente tributária? Vários estados já possuíam, até 1º de julho de 2007, suas legislações próprias. O estado de São Paulo, por exemplo, tinha um Simples Paulista, né, que concedia isenção de ICMS para as microempresas e uma tabela progressiva de ICMS para as empresas de pequeno porte. Então, veja, segundo as resoluções que nós comentamos aqui, uma delas estabelece que cabe aos estados e aos municípios regulamentar, né, através de lei estadual, manter esses benefícios que até então vigoravam até 1º de julho de 2007. Então, para isso é importante que os estados que tinham essas legislações façam uma nova lei, né, mantendo esses incentivos no que diz respeito ao ICMS e ao ISS. Então, veja que pelos anexos, né, da Lei Geral de Tributação, tem lá os valores de ICMS. Então, qual é a ideia? Né? De que esses valores sejam reduzidos de acordo como já estavam concedidos pelo Estado. Ô Júlio, e com relação ao município? O município é a unidade da federação mais próxima do povo, mais próxima do empresário, porque ninguém mora no Brasil, ninguém mora no Estado. Na verdade, mora numa cidade. E a lei municipal é sempre meio complicada, porque é a última praticamente a ser aplicada. Em nível municipal, a gente tem alguma novidade também com relação à lei geral? Já estão acontecendo vários movimentos nesse sentido. O Sebrae São Paulo, inclusive, desde março, nós temos realizado fóruns regionais justamente para discutir a regulamentação da lei geral em nível municipal. Somente compras governamentais, inscrição em baixa de empresa, para que no município esse cidadão, esse empresário que vive no município possa encontrar na própria legislação municipal incentivos para início da sua atividade. Municípios como Itararé, que é o primeiro do estado de São Paulo, que o prefeito encaminhou à Câmara Municipal e foi aprovado. Nós temos outros municípios como de São Caetano, Limeira, São Bernardo do Campo, Piracicaba. Vários municípios já estão articulando ou criando comitês de discussão para a regulamentação da lei geral em nível municipal, oferecendo ao empreendedor os incentivos necessários para o crescimento, para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. E na prática?